estou gravando esse vídeo hoje, dia 29 de outubro de 2025, para emitir a minha opinião e a minha visão sobre essa tal operação especial de segurança do governo. Hoje está tudo normal aqui no município de São Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro. Mas ontem, por volta de 5 da tarde, 5 e pouca, eu saí da minha casa para ir na rua cortar o cabelo, porque o lugar onde eu corto o cabelo é o início de uma área de comunidade, porque lá é mais barato. E ao atravessar a estrada, com o que eu me deparo? Um ônibus atravessado na entrada da rua. Eu logo pensei que tinha alguma coisa errada. Aí depois começaram a vir os noticiários e etc. E o pessoal dizendo que era uma operação especial do governo do estado para combater a criminalidade. Na verdade, esse negócio de operação especial não serve para nada. E eu acredito que o próprio governador sabe disso, mas como o sistema é todo de uma determinada forma, ele não tem muita escolha. Teoricamente, ele tem que fazer alguma coisa para mostrar serviço. Mas não existe essa coisa de operação especial. Por quê? Porque de acordo com a lei, com a própria lei aqui no estado do Rio de Janeiro, para o governo realizar uma operação policial que seja toda legalizada, ele tem que, antes de começar a operação, tem que comunicar previamente vários setores, várias subsecretarias, várias instituições, têm que ser avisadas com antecedência sobre a operação. E aí, quando avisas com antecedência sobre esse tipo de coisa, o que acontece? A informação simplesmente a informação vaza. Porque como o próprio governador disse na televisão, do ponto de vista da lei, quando ele tem que realizar uma operação, primeiro ele tem que informar uns 30 setores do governo antecipadamente. E como a gente sabe que existem os corruptos, os agentes corruptos, em tudo quanto é setor, polícia civil, militar, policial penal, os funcionários de aeroporto que facilitam a passagem de armas e drogas, etc. e tal. Nós sabemos que isso tudo existe. E com esse coisa de ter que informar previamente um monte de gente, não existe operação que seja sigilosa. Não tem como fazer um serviço desse com sigilo. Você tem que avisar um monte de gente antes. E como a gente sabe que existem os agentes públicos que são corruptos, os agentes corruptos ajudam a bandidagem em troca de dinheiro. E por eles ajudarem a bandidagem em troca de dinheiro, nunca vai haver uma operação totalmente sigilosa. A parte do crime sempre vai saber com antecedência. Sempre. E para falar a verdade, o próprio governador, eu acho que ele sabe. Não sei por que ele acha que ele faz que não sabe. Não digo o governador só, mas o governo de uma forma em geral, como instituição. O governo, para o governo combater realmente a criminalidade, como eles dizem que querem combater, não tem como você zerar agora o que está acontecendo. Não tem como. Ah, porque a gente quer evitar o domínio da facção. A facção já está dominando.
Não tem nem o que pensar isso aí. Para evitar, para combater realmente o crime, o que tinha que fazer? Tinha que começar a se preocupar lá nos anos 80. Essa preocupação que eles estão tendo agora era para ter lá em 1980, 85. Porque depois que você deixa o mal se instalar, aí não adianta. Se instalou, já era. Porque a polícia não pode agir da mesma forma que o bandido age. Por que é impossível combater o crime do jeito que está depois que ele se instala? Porque é impossível. A polícia não tem como fazer o mesmo que o bandido faz. Por exemplo, se o bandido quiser mais 500 parceiros para ajudar na luta deles, eles vão lá no morro, lá na favela e recrutam o pessoal. Simples assim. Ah, mas a polícia não. Se a polícia quiser mais 500 homens para reforçar o trabalho deles, eles têm que fazer concurso público, tudo dentro da lei, tem que respeitar os prazos legais para contratar o pessoal. Você percebe o que eu estou querendo dizer? Para fazer o que eles fizeram ontem, tiveram que reunir 2.500 policiais, juntando civil com militar, com todo mundo que tinha disponível no efetivo. O bandido, se quiser, arruma mais gente em menos tempo. O bandido não precisa fazer concurso. É só oferecer um dinheiro para quem é ganancioso e tá tudo certo. Toda vez que alguém, governador, algum secretário de segurança, algum chefe de polícia, toda vez que eles vêm na televisão dizer que pretendem acabar com o domínio do bandido, eu sei que isso é impossível. É impossível. Simplesmente não é possível. Porque deixaram o pessoal se instalar. O troço é tão brabo que quando a gente lê as notícias, a gente acompanha o noticiário sobre isso, a gente vê que os verdadeiros chefes dessa bagunça que teve no dia 28, ontem, os verdadeiros chefes mesmo, eles não estão nem aqui na região. Os verdadeiros chefes do crime devem estar em alguma mansão em Búzios, Cabo Frio, Arraial do Cabo, tudo longe daqui. Os peões que ficam aqui para lutar e servir ao crime, se morrer um, tem outro para colocar no lugar. É assim que funciona. O negócio estava tão feio ontem que tudo quanto é noticiário de São Paulo estavam falando todos sobre o mesmo assunto. Aí oficialmente disseram que morreram 50 a 60 pessoas, mas aí depois encontraram mais de 100 mortos dentro de áreas de mata de favela. O crime no ponto que chegou no estado do Rio de Janeiro simplesmente não tem como combater, não tem como. Porque para combater isso tem que entrar em toda a estrutura que sustenta o crime. E a estrutura que sustenta o crime não começa só na falta de dinheiro de uma pessoa gananciosa que aceita trabalhar para o bandido. A estrutura está dentro da própria polícia. O governo, não digo o governador em si como pessoa, o governo em geral, o que ele tem que fazer para começar a combater realmente, ou para tentar abafar o domínio da bandidagem ao ponto que chegou? Primeira coisa, tem que investigar primeiro a própria polícia, porque nós sabemos que existem policiais corruptos que ajudam o bandido por dinheiro. Não adianta colocar exército na rua, marinha, aeronáutica. Não adianta. Não
Não adianta colocar Força Nacional de Segurança. Não adianta pedir ajuda ao governo federal. Se em meio a tudo isso, tem polícia militar, tem polícia civil, tem agente penitenciário que ajuda o bandido em troca de dinheiro. Por quê? Porque o ser humano é assim. O ser humano, ele pode estar ganhando 10 mil, 20 mil, ele sempre acha que está ganhando pouco. Sempre acha. E como a maioria sempre acha que está ganhando pouco, qualquer suborno, qualquer dinheiro a mais para fazer uma coisa errada, eles acabam aceitando. Então, o governo diz na televisão: ah, nós temos que combater, impedir que a bandidagem domine. E já dominaram há muito tempo. Já está dominado. Não vai dominar, já está dominado. Infelizmente, a verdade é essa. E não é colocando polícia na rua, batendo de frente com um bandido sem uma estratégia correta, sem pensar no que está fazendo, como aconteceu ontem. De repente pegou todo mundo de surpresa, gente que trabalhou o dia inteiro teve que vir embora a pé. E os ônibus foram recolhidos em vários locais diferentes do estado do Rio. Rio, Niterói, São Gonçalo. Basicamente Rio, Niterói e São Gonçalo. Um monte de ônibus atravessado em rua. Um monte de comércio fechando. Na hora que eu saí pra rua tinha comércios fechados e comércios fechando. Porque o pessoal é movido pelo medo e pelo desespero. O povo fluminense, o povo do estado do Rio, é essencialmente desesperado. Eu que sou daqui, eu sei disso. O povo daqui do estado do Rio é um povo essencialmente movido pelo desespero. Eu posso dizer isso, porque uma vez eu estava dentro do ônibus na Barra da Tijuca, deu um problema no ônibus, o ônibus fez um barulho forte, parecia até que ia explodir. O pessoal começou a gritar, correr e sair pela janela. O povo é muito desesperado. O povo é assim. E na verdade os próprios governantes aqui no estado do Rio, eles são um tanto desesperados também. Porque eles ficam agindo como se fosse possível. Como se fosse possível cortar esse domínio do crime assim de uma hora para outra. Só que na verdade, para qualquer pessoa que pensa, que raciocina com um mínimo de lógica, na verdade mesmo, sério, para desfazer esse domínio do crime que tem hoje no estado do Rio de Janeiro, primeira coisa que é indispensável fazer é investigar a própria polícia e os próprios agentes de segurança. Investigar as pessoas que têm função estratégica. Polícia militar, agente penal, os funcionários de aeroporto, que são os responsáveis por levar e pegar as bagagens das pessoas. Os trabalhadores dos portos, alfândegas, que tem esse tipo de controle.
É a primeira coisa que tem que fazer para tentar reduzir minimamente o domínio da bandidagem. Primeiramente, investigar com um serviço secreto, bem seleto, os próprios agentes de segurança. Porque tem que avisar com antecedência que vai fazer operação. E aí o bandido sempre sabe com antecedência que vai ter operação. Por quê? Por causa dos agentes que ganham dinheiro para ajudar o crime. A pessoa ganha dinheiro para ajudar o crime. Tanto a gente vê na reportagem de vez em quando, por obra de alguma investigação ou por algum acaso, sei lá, acabam prendendo um monte de policiais ligados a bandidos. E alguns deles até depois são expulsos da polícia. Muito raramente, quando são expulsos, entram para a milícia oficialmente, sendo que já são. Então, um dos grandes problemas de segurança pública que a gente tem aqui, no estado do Rio de Janeiro, não é um problema que se resolva colocando mais polícia na rua, ou Força Nacional de Segurança, nada disso. Muito pelo contrário. Alguns policiais cometem crimes, aí qual a punição que eles recebem, entre aspas? Eles apenas são transferidos para trabalhos internos. Ele não é punido, ele é transferido para um trabalho interno e fica trabalhando dentro da unidade. Mas quando precisa de reforço na rua, eles pegam esses mesmos policiais que foram tirados da rua e colocam de novo na rua. Percebe o que eu quero dizer? Isso, na verdade, não é um tipo de punição. O agente comete uma infração, é retirado da rua, para passar aquela impressão, ele foi punido. Ele não foi punido, ele foi retirado da rua. Mas quando precisa de reforço, pegam aquele mesmo agente corrupto que está trabalhando interno e colocam na rua de novo. Não muda nada. No certo, o governo precisaria primeiramente contratar mais policiais. Se querem realmente fazer alguma transformação na segurança, o correto, qualquer pessoa inteligente sabe qual é. Contratar mais policiais, porque a gente sabe que há uma defasagem de polícia. Mas isso daí tem que ser uma coisa previamente planejada, porque tem que fazer concurso público e tudo, não é igual o bandido. O bandido, ele quer mais 200 bandidos, ele recruta o pessoal que quer trabalhar, se quer trabalhar para mim, eu te pago o dinheiro, te dou uma arma na sua mão, você vai ser valente. Aí eu aceito e pego e vou lá. O bandido está resolvido. Mas na verdade, o Estado não pode trabalhar da mesma forma que o bandido trabalha. Conclusão, tudo isso que aconteceu ontem corre um grande risco de acontecer de novo qualquer outro dia. E vai de novo pegar todo mundo de surpresa. Principalmente o pessoal que está na rua, que saiu para trabalhar. Não adianta o governo dizer que vai fazer operação especial, que vai pedir exército, que vai pedir ajuda ao governo federal. A primeira coisa que o governo tem que fazer é investigar os próprios agentes corruptos, descobrir quem são e afastá-los. Primeira coisa. Ou segunda coisa, sendo que primeiro e segunda aí, uma das duas seria justamente contratar novos policiais, fazer concurso. Mas o último concurso que fizeram para a polícia nem chamaram todo mundo. Vão querer fazer concurso? No certo mesmo, o Estado precisa, no mínimo, veja assim por baixo,
no mínimo precisa de mais uns 5.000 policiais. Mas dá para fazer de repente um concurso para contratar 5.000 policiais de repente? Dá para contratar de repente 5.000 polícias? Não dá. Dá para descobrir de repente quem são os agentes que se vendem para o crime? Não, não dá para saber. Não tem como. Hoje tá tudo normal. Eu tô andando aqui pelo Colubandê, Jardim Fluminense. Tá tudo normal. Mas com a estrutura que nós temos de segurança no estado, há um risco seríssimo de tudo que aconteceu ontem voltar a acontecer de novo e todo mundo ser pego de surpresa de novo. Mas eu digo isso não é para a pessoa ficar desesperada. Desespero não ajuda a nada, só ajuda mesmo para a pessoa ficar nervosa. Se você quer ter um mínimo de segurança no estado do Rio, o único conselho que eu posso te dar é você se apegar com Deus mesmo.